vastas e selvagens planícies da savana africana, onde o vento carrega sussurros de antigas lendas, uma aldeia volta a enfrentar o inimaginável. Em 2002, o leão Osama marcou seu nome na história como o maior predador de homens já registrado, ceifando vidas humanas em um rastro de sangue e medo. Por anos, as histórias sobre seus ataques ecoaram entre os moradores, sempre com um tom de reverência e pavor. Mas agora, quase 2 décadas depois, o terror parece ter voltado. Em 2021, os relatos começaram novamente. Pescadores desaparecidos, rastros de garras em cabanas, corpos deixados para trás com marcas inconfundíveis. Um leão solitário e implacável surgido das sombras começou a assombrar a região com ataques que lembram as ações de Osama. Para os aldeões, não era apenas um predador comum, mas sim um leão amaldiçoado, a reencarnação do devorador de homens que um dia reinou sobre aquelas terras. Existem algumas histórias que teimam em se repetir, pairando como uma sombra de terror e medo sobre a savana africana. Esse seria o retorno de um mal já conhecido, ou um outro leão devorador de humanos teria surgido na Tanzânia? Esse é o Ordinário, e hoje você verá sobre um leão que está refazendo os passos de Osama. Um leão que devorou sozinho 23 pessoas na África. Então deixe seu like, se inscreva no canal e vamos ao vídeo. O maior predador e devorador de homens do século XXI foi Osama, um leão de vida selvagem que depositou toda sua fúria sobre os povos que viviam na região de Rufiji, na Tanzânia. Osama foi o responsável por ceifar 52 vidas humanas em apenas 2 anos, sendo considerado o maior conflito entre homem e animal do último século registrado até o momento. Ele foi abatido depois de muitas tentativas e constatou que o leão tinha um problema dentário que o impedia de caçar presas naturais, pois devido ao couro dos animais ser mais rígido, o leão sentia fortes dores ao morder e só conseguia caçar humanos. A história de Osama já contamos aqui no canal nesse outro vídeo. Por alguns anos, Rufiji conheceu a paz, mas em 2021, na mesma região, outro leão emergiu, mostrando que a fúria felina ainda tinha como alvo os povos locais. A região de Rufiji, na Tanzânia, é uma das paisagens mais emblemáticas da África Oriental, com vastas planícies, montanhas imponentes e o majestoso rio Rufiji que serpenteia por 600 quilômetros. Essa terra é tanto um lar quanto um desafio para os seus habitantes. Os povos que habitam Rufiji aprenderam a coexistir com a natureza. A pesca no rio, o cultivo de pequenas plantações e a coleta de frutos silvestres sustentam essas comunidades. Embora a natureza forneça o que precisam, há uma regra não escrita que todos seguem: respeitar a distância dos animais selvagens. Essa barreira invisível entre o humano e o selvagem é mantida com cautela, pois eles sabem que a linha que separa a convivência pacífica do conflito pode ser tênue. E essa frágil paz foi quebrada pela segunda vez em poucos anos. Era um anoitecer comum quando o primeiro ataque aconteceu. Um homem chamado Muita, responsável por fechar a cerca de espinhos ao redor da aldeia, realizava sua tarefa diária enquanto conversava com 2 outros aldeões que estavam a certa distância. A cerca era a última linha de defesa contra os predadores noturnos, uma medida simples, mas eficaz para afastar leões e hienas. De repente, uma figura imponente surgiu das sombras, movendo-se com velocidade e precisão assustadoras. Era um leão que provavelmente estava camuflado na vegetação alta, só esperando o momento perfeito para atacar. E assim o fez. As testemunhas, paralisadas a poucos metros de distância, viram Muita tentar se segurar na cerca de espinhos por puro reflexo, mas não havia tempo. O leão o derrubou no chão e depois o arrastou rapidamente para quilômetros dali. As poucas pessoas que assistiam ao ataque de longe não puderam fazer nada além de correr para buscar ajuda.
Mas ao sair na savana noturna, o grupo de homens só ouvia o silêncio massivo que denunciava que já era tarde demais para Muita. Se eles fossem atrás do companheiro, provavelmente acabariam como ele. Pela manhã, o solo ao redor da aldeia mostrava um rastro marcado por manchas de sangue que levavam até a densa vegetação ao redor. Muita havia sido devorado e não havia nada a ser feito, apenas lamentar a partida precoce de um membro da tribo. O ataque deixou a aldeia em estado de choque. Os mais velhos, que haviam vivido os eventos de 2002, imediatamente associaram o incidente ao leão Ozama. Para eles não era coincidência, o medo havia incendiado as almas daquelas pessoas mais uma vez, e elas sabiam que esse teria sido apenas o início de uma nova onda de ataques que transformaria a vida daquelas pessoas em um verdadeiro pesadelo. Sabemos que tradicionalmente leões são caçadores noturnos, aproveitando a escuridão para se camuflar enquanto perseguem suas presas. Mas em 2021 o terror de Rufiji decidiu desafiar essa regra natural. Apenas 3 dias após o primeiro ataque, os aldeões testemunharam algo que desafiava toda a lógica: outro ataque, dessa vez durante o dia. Era uma manhã clara e a brisa quente do rio Rufiji parecia anunciar um dia típico para os pescadores da aldeia. Entre eles estava Yusufu, um homem de 25 anos. Ele e seus companheiros estavam no meio de mais uma jornada de pesca. Enquanto trabalhava, Yusufu sofreu um pequeno acidente. Uma rocha pontuda cortou profundamente a sua mão direita. O ferimento, embora não parecesse grave, sangrava bastante e ele decidiu retornar à aldeia para tratá-lo. Carregando seu equipamento de pesca, Yusufu começou a caminhar de volta sozinho, deixando seus companheiros no rio. Minutos depois, gritos cortaram o ar. Os pescadores, ao longe, pararam tudo o que estavam fazendo e olharam na direção dos sons. Eles sabiam que algo estava errado, mas estavam muito distantes para ver o que acontecia. Ao correrem para o local onde ouviram os gritos, os pescadores foram recebidos por uma visão aterradora. Não havia sinal de Yusufu, apenas rastro de sangue que serpenteava na direção da savana selvagem. As marcas na terra, os arranhões profundos e a maneira como os arbustos estavam amassados deixaram claro o que havia acontecido. Ele fora arrastado por algo grande, rápido e implacável. Com certeza um leão. Para os aldeões, isso confirmou seus piores temores. Um ataque diurno denunciava que não se tratava de um leão comum. Este era um predador que desafiava padrões. Os anciões da aldeia, ao discutirem o incidente, relembraram a história de 2002. As semelhanças eram perturbadoras demais para serem ignoradas. Mais uma vez, um leão estava observando seus movimentos, atacando de forma estratégica e deixando um rastro de medo por onde passava. E mais uma vez o nome Ozama começou a ser sussurrado entre os moradores, como se o espírito do antigo devorador de homens houvesse retornado para assombrá-los. E poucos dias depois, outra tragédia. Era bem cedo e a maioria dos pescadores já estavam nas canoas lançando suas redes e tentando aproveitar as primeiras horas do dia para capturar a maior quantidade de peixes possível. Na margem, 4 homens ainda terminavam de ajustar suas redes, distraídos, pois ninguém acreditava que um leão fosse atacar novamente durante o dia, e um grupo de pessoas. Porém, antes que pudessem reagir, o leão emergiu da vegetação próxima. Ele saltou sobre eles com uma fúria descomunal, ferindo todos os 4 em questão de segundos, mas focando seus ataques em apenas um deles. O caos tomou conta da margem. 2 dos homens tentaram desesperadamente revidar com pedaços de madeira e pedras que estavam ao alcance, mas nada intimidava o felino. Eli, de 31 anos, foi o alvo escolhido pelo predador. E com uma força devastadora, o leão o derrubou, agarrando-o pelo pescoço e o levando com ele. Quando os pescadores nas canoas perceberam o que estava acontecendo, remaram de volta o mais rápido que puderam, mas chegaram tarde demais. Na margem, os feridos ainda tentavam se recompor enquanto as marcas de sangue e os rastros do leão desapareciam entre os arbustos altos. Diante da brutalidade, da ousadia do predador, os anciãos da aldeia não demoraram a dar-lhe um nome: Ozama II. Para eles não havia dúvida.
O espírito do antigo devorador de homens que aterrorizou a região quase 2 décadas antes havia retornado. A teoria da reencarnação do leão Osama ganhou força rapidamente, fazendo o medo crescer ainda mais. O pânico tomou conta e, ao invés de tentar caçar o leão, todos estavam apavorados com a ideia de ter que enfrentá-lo. Afinal, eles acreditavam ser algo sobrenatural e não físico. Enquanto o medo dominava a aldeia, os ataques se tornavam cada vez mais frequentes e o predador parecia cada vez mais ousado. Os moradores locais tinham que continuar suas tarefas no território ao redor ou morreriam de fome e sede. Faziam isso da melhor forma, atentos em grupos grandes, mas nada intimidava Osama II e o leão continuava a atacar sem piedade. Em 2021, enquanto o mundo enfrentava uma pandemia global, o ritmo de vida nas grandes cidades desacelerou e o isolamento se tornou parte do cotidiano de milhões de pessoas. Na região de Rufiji, na Tanzânia, o impacto foi igualmente profundo, mas de uma forma muito diferente. A pandemia trouxe consigo o colapso quase total do turismo, uma das principais atividades econômicas da região. Os parques de conservação, antes movimentados por visitantes e pesquisadores, tornaram-se silenciosos. As estradas em meio à savana agora não viam mais os veículos que eram rotineiros. E as tribos não recebiam mais visitas de pessoas vindas da chamada civilização. A interação entre as aldeias remotas e o mundo externo foi drasticamente reduzida. As tribos locais, já geograficamente isoladas, estavam agora praticamente sozinhas, dependentes apenas de seus próprios recursos para sobreviver. Quando o número de vítimas chegou a 10, o pânico se tornou em desespero. Sem saber o que mais fazer, um pequeno grupo de aldeões decidiu buscar a ajuda na cidade mais próxima. Eles organizaram um grupo com os homens mais fortes, porém, no retorno para a tribo, o leão não teve medo e atacou o mais jovem do grupo, um habilidoso caçador de pássaros de apenas 17 anos de idade. As autoridades locais, mesmo após o apelo desesperado da aldeia, não chegou a tempo de impedir que mais vidas fossem ceifadas. Os ataques de Osama II continuaram, implacáveis, até que sua 23ª vítima humana foi contabilizada pelos aldeões. Depois disso, como um fantasma que se dissolve na névoa, o leão simplesmente desapareceu e os ataques cessaram. Até hoje, ninguém sabe ao certo o que aconteceu com Osama II. Teria ele sido abatido silenciosamente por caçadores? Ou retornado para as profundezas da savana carregando consigo o mistério de sua fúria? Para os aldeões, uma coisa é certa: o terror que ele espalhou não será esquecido tão cedo, e sua lenda continuará a assombrar as noites de Rufiji. Afinal, algumas sombras nunca desaparecem completamente. Deixe seu like e se inscreva. Obrigado por assistir. Fui.